Então, vou usar um pouco da experiência e fazer uma coisa o mais simples possível. Se vocês quiserem sentar mais pertinho, assim, apesar da pandemia, pode chegar que fica mais fácil de se enxergar e de falar. O Fabiano tinha pedido para trazer algumas frases-chave sobre a importância das sementes no Vale do Paraíba. E então nós fizemos, seguindo essa orientação, e acredito que no final dessa página aí tem algumas fotos também, né? E eu sou do Vale do Paraíba desde 2004. Eu comecei a frequentar aqui em 2001, quando a gente fazia reuniões em Lorena, da rede de sementes florestais Rio São Paulo. E a partir daí eu fui ficando contaminado pelo Vale do Paraíba, pelas coisas que o Vale tem. Em 2005 eu mudei para cá, fui morar em Guaratinguetá, e em 2007 fui morar em São Luís do Paraitinga. Até 2005 eu coordenava um programa de produção de sementes da Fundação Florestal, em parceria com o Instituto Florestal, e a gente produzia naquela época 10 toneladas de sementes por ano, de 110 espécies diferentes. E naquela época era um sistema um pouco diferente, que a gente tinha contratos com 10 equipes que atuavam em todas as regiões do estado de São Paulo. E quando chegou um momento da minha vida, eu propus vir para o Vale do Paraíba para estruturar parcerias de produção de sementes. Só que, bem nesse momento, a Fundação Florestal mudou de finalidade, passou a ser gestora de unidades de conservação e deixou de atuar com o fomento à produção de mudas nas bacias hidrográficas. Então, o tema sementes passou a ser pouco importante, vamos dizer assim, na instituição. E de lá para cá eu vim carregando esse tema um pouco como pessoa física, um pouco como gestor de unidade de conservação. Algumas pessoas que estão aqui me conhecem pelos cursos de produção de sementes, outras pelo tema restauração, outras por ser gestor de unidade de conservação. Mas o meu tema profissional sempre foi sementes florestais. Quando eu me formei lá em Piracicaba, um amigo meu falou assim: defina uma linha curricular. E intuitivamente eu escolhi sementes. Então eu sempre, onde estou, vou seguindo esse caminho das sementes. E esse caminho estava um pouco esquecido na minha vida, entre aspas, e quando em janeiro aconteceu aquela situação com a minha saúde, o meu infarte, ficou mais claro do que nunca que eu tinha que focalizar o que eu faço na vida no tema que eu mais gosto. Então, de janeiro para cá, eu voltei a focalizar o tema sementes, sem prejuízo das minhas obrigações. Mas isso tudo acontece porque o Vale do Paraíba chama a gente para esses assuntos. Hoje, o Vale do Paraíba é uma referência em projetos de restauração, em projetos de agroecologia, em projetos de agroflorestas e, mais recentemente, em projetos com a semeadura direta, muvuca, que o Edésio vai falar mais. Ainda que não seja uma referência totalmente consolidada.
Mas em agrofloresta, em agroecologia, há bastante tempo, o Vale do Paraíba vem demandando a aquisição de sementes de adubação verde e de outras. Entretanto, a aquisição dessas sementes é feita em outras regiões. O Vale do Paraíba ainda não é produtor nem de sementes florestais, nem de sementes de espécies nativas. Ele até é produtor de sementes florestais, mas da maneira quase informal, né, Luiz Fernando? A gente ainda é praticamente dependente dos produtores de mudas, que são registrados como produtores de mudas e alguns deles como produtores de sementes. Às vezes nem são como produtores de sementes, mas coletam as sementes para o seu uso próprio. E ainda, na maior parte dos casos, a produção de sementes é feita quase que na informalidade. E na situação onde os coletores de sementes acabam, em vez de serem o ofertador do serviço de coleta, eles passam a ser o ofertador do produto sementes. E aí cria uma situação inadequada em relação à legislação do Ministério da Agricultura. A gente acaba comercializando e produzindo sementes sem ser produtor de sementes. E essa é uma realidade que o Vale do Paraíba tem condição de mudar, mas ainda não estamos sabendo enfrentar. E a partir desse momento crítico aí na minha vida, eu falei, eu não posso mais continuar com meus 58 aninhos enrolando, né, Luiz Fernando? E daí isso passou a ser e está sendo uma das prioridades aí, que é estruturar de fato o Vale do Paraíba como produtor de sementes. Recentemente eu conheci um menino que está aqui e tomando uma cachaçinha à noite, assim, não sei quem gosta, o Vinícius, a gente ficou conversando, e quando você conversa bastante com cachaça, as ideias vão surgindo. Pode ser com chá também, né, com outras coisas, né? Não precisa ser, não estou estimulando consumo de álcool, né? Desculpa. Pode ser com respiração, né? Começa a entrar ar na sua cabeça e você vai tendo ideias. Pode ser subindo a montanha e tal, e vai tendo ideias. A Carla não usa esse tipo de coisa, ela busca ideias em outras coisas, né? Mas aí surgiu uma ideia da possibilidade de juntar produção de sementes florestais com produção de sementes de adubação verde. E nos últimos alguns dias aí, eu estou tentando buscar um caminho de pensamento para juntar pomares de sementes, adubação verde, agrofloresta, muvucas, num mesmo modelo de trabalho, de plantio. E então esses neurôniozinhos aqui estão trabalhando para conversar ao máximo com as pessoas para chegar em alguma solução que junte todo mundo que está trabalhando com sementes para se somar na construção dessa região como uma região produtora de sementes para os vários tipos de projeto. Então, antes de entrar aqui, eu fui listando só das pessoas que estão aqui hoje: o Edésio, que vai falar daqui a pouco, o Luiz Fernando, se vocês quiserem levantar a mão quando eu falar, Luiz Fernando, o Thales, não sei se ele está por perto aí,
E as meninas e meninos do corredor ecológico, oi, Carol, o Tiago que está aí, a Mariana que não está aí, a Tainá que está aí, o Humberto e a Thaís que estão aí, a Fátima, que ainda que não seja sementeira, né, mas a sua irmã já vem fazendo coisas olhando para esse assunto, o professor Edivaldo e seus Blue Caps ali, ó, que querem trabalhar com sementes também, a Aline da Serra Acima, que dia 26 nós vamos começar um curso de produção de sementes, e a Olívia, a Fabiano e Wander, né, que também olham para esse assunto há bastante tempo. Isso, se eu esqueci alguém que goste de alguma forma, direta ou indiretamente, mas, ou seja, nesse público aqui, todas essas pessoas que eu listei que estão aqui hoje têm algum interesse para o assunto sementes. E é uma coisa muito interessante, porque é um percentual muito grande em relação ao que é normal. Normalmente, sementes vêm sendo esquecidas nas prioridades de recursos nos vários projetos. Se eu somar os projetos que eu sou envolvido diretamente desde 2001 até hoje, isso é uma ordem de 120 milhões de reais de projetos que eu ajudei a virar realidade. Mas em sementes, o percentual é muito pouco. O valor destinado à produção de sementes é muito pouco. Porque normalmente as pessoas acham que se já está financiando a produção de mudas, então automaticamente vem a produção de sementes. Mas isso não é verdade, não é necessariamente verdade. Para quem é do setor, sabe que uma das maiores dificuldades é encontrar, né? Não sei se o Tiago, os meninos estão por perto aí, mas quando o Luiz Mauro fala o que falou, quando a gente fala, quando o Edésio demanda, o Caminhos da Semente demanda, quando alguém demanda sementes, demandar é fácil. O difícil é responder à demanda, né? O difícil a Lígia quer sementes de cerrado agora, ela vai começar um plano do cerrado de Caçapava. Então, quem produz sementes ou mudas para recuperar cerrado? Quem produz sementes ou mudas para recuperar campos de altitude? Quem produz sementes ou mudas para a floresta estacional, para a floresta umbrófila de várias altitudes diferentes? Por mais que nós, que somos gestores públicos, queiramos estimular a diversidade e a biodiversidade, na prática, a biodiversidade é aquela que o mercado de produção oferece. Eu tenho a diversidade que o Viveiro São Gonçalo tem, que o Viveiro do Atacadão Florestal tem, que o Viveiro Nativas tem, e por aí vai. Eu tenho a diversidade de adubação verde que as empresas que vendem têm. Então, por mais que a demanda seja muito extensa, a oferta de sementes é restrita. E a gente acaba condicionando os processos de restauração a uma oferta muito restrita pelo que o mercado oferece. E o mercado dessa área é muito vulnerável às instabilidades econômicas. Nós tínhamos, há alguns anos aqui, um número de viveiros muito maior do que nós tivemos depois da última
crise, que foi em 2008, mais ou menos, muitos e muitos viveiros simplesmente fecharam a produção. E sementes também é um segmento mais sensível ainda, porque ele é mais caro, mais custoso. É muito mais difícil produzir sementes do que produzir mudas. Então, é um segmento que sofre rapidamente com as instabilidades econômicas. Tanto que, praticamente, no Brasil inteiro, não existe mais produtor de sementes. Existem comerciantes e tal, mas produtor de sementes, no que é a acepção da palavra, não existe. Então, uma das coisas que está acontecendo, alguns ainda nem perceberam, é que eu estou estimulando projetos de vários tipos, em várias fontes de financiamento, para que a produção de sementes comece a existir no Vale do Paraíba. Eu estou hiper mega feliz esses dias, porque tem acontecido várias coisas, além do que é a iniciativa Caminhos das Sementes e outras coisas, a rede de semente de Xingu e outras coisas que já são mais estruturadas. Mas aqui no Vale as coisas estão começando a acontecer como produção. Acho que a primeira expressão está naquela mesinha ali, ó, daquele menininho João, daquela menininha Carol, essa outra eu não sei como chama. Quem que é essa outra aí? Ah, essa que é a Isabela. Eu ouvi falar o nome dela umas 10 vezes esses dias. Então elas escreveram em poucos dias, né, a partir de um projeto que a gente estava escrevendo para a Eletrobras, a Carol assumiu o tranco e escreveu, na oportunidade do FEIDRA, um projeto que nós hierarquizamos ontem. Ainda vamos discutir um pouco mais sobre ele, mas pela primeira vez o FEIDRO está começando a olhar para o assunto específico que é produção de sementes. Então, isso é um motivo de alegria gigante. Eu estou fazendo um trabalho forte agora de convencer o plano de bacias a colocar a produção de sementes como uma prioridade, além da restauração propriamente dito, e aí a gente começar a ter recurso anual na bacia para projetos que se preocupem com a estruturação da produção de sementes. Então, só para não fugir demais aí, deixa eu ver se tem alguma coisa. O Vale hoje tem mais ou menos 10 milhões de mudas e cerca de 10 viveiros, tá? Não fiz uma pesquisa gigantesca aí sobre isso. Existem projetos de restauração de maior porte, como Conexão Mata Atlântica, as ações da Suzano aqui na região, o Comitê de Bacias, que hoje o comitê está destinando concretamente 3 milhões e 600 mil todo ano. O meu óculos caiu, né? 3 milhões e 600 por ano, só que nos 2 últimos anos mobilizamos 8 milhões de reais, juntando recursos do CEIVAP, do Comitê de Bacias, e neste ano agora de 2021, por uma circunstância, de um dos projetos que estava previsto ser não conseguir, sobrou 8 milhões e uma parte desse veio para a restauração. Então, esse ano, de novo, um total de quase 8 milhões de reais do Comitê de Bacias para restauração. E isso é muito significativo, né? Se tiver que seja 4 milhões todo ano, isso permite 5, 6 projetos todo ano, novos com restauração. Isso dá uma capacidade muito grande do Vale do Paraíba de, se tiver planejamento, estruturar a longo prazo os vários temas desse segmento. O plano diretor de restauração é um desses que nós conseguimos no ano passado, e é o tema desse evento.
ele tem toda a capacidade de estruturar esse assunto nos próximos anos. A produção de sementes, aí acho que eu já abordei o que eu queria. E também, esse que está passando aí, fica só mais um pouquinho, porque alguns projetos são mais visíveis, então todo mundo conhece a Muvuca, a Iniciativa Caminhos das Sementes, mas outros são mais invisíveis. Entre os invisíveis, tem pequenas iniciativas de pessoas, por exemplo, ninguém imagina que a Fátima está fazendo alguma coisa pensando em matrizes e sementes. Mas está, né, Fátima? Então, às vezes ainda não está no momento de isso aparecer, mas já está fazendo. E assim como o projeto de matrizes, tanto da FAPESP quanto da CPTM, está fazendo uma baita estruturação desse tema, mas ele é invisível, porque ainda não está no momento de aparecer. Pode passar? Isso aí pode passar. Aí eu listei algumas iniciativas, tá bom? Acho que não cabe aqui listar todas elas, mas tem um projeto importante aí da FAPESP, em parceria com várias instituições, que está estruturando essa coisa de colher sementes dentro de unidade de conservação para estruturar pomares que serão base para projetos de restauração fora das unidades de conservação. Então, também é um projeto invisível, vamos dizer assim, mas está dando uma base para um futuro. Tá bom, aí os pomares é outro assunto, e iniciativas de ONGs, de pessoas, tal, que são tão importantes quanto. Então, não quero aqui listar cada uma, mas é uma atenção que eu dou. Eu fico o tempo inteiro conhecendo e conversando para entender o que está acontecendo e, em algum momento, buscar recursos para apoiar. Mais um pouquinho. E tá bom, no dia que eu escrevi isso, não tinha ainda essa ideia do Eletrobras, nem esse projeto que saiu, e nem um projetinho pequenininho que a Carol ajudou a escrever para a Embaixada da Suíça, e que, apesar de ser pequenininho, talvez seja tão gratificante quanto grandes projetos. Aí passa, não sei se vai dar para ver as fotos. Tá bom? Então, ali é uma... Quem sabe que é essa espécie florida aí? Carla, você que é coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento? Vai, Carol, quem sabe que é essa espécie aí? Ai, quem ganha o livro do Luiz Mauro, quem descobrir essa espécie? Quem sabe o que é essa espécie aqui? Oi? Dedaleira, ó, Luiz Fernando. Vai, ô, Tiago, que espécie é essa? Vai, Grazi. Oi? A dedaleira ele já falou, mas tudo bem, né? Tá bom? Cangarana não é. É lafuência, pode ser dedaleira ou pode ser mirindiba rosa, né? Mas provavelmente é dedaleira, né? Ali, todo mundo sabe, isso foi nessa safra ainda, é um pouco de jussara colhida por várias mãos, também é né? Quem é de sementes normalmente se ajuda. Aqui é a Cláudia de Resende. Ela é companheira do Alexandre Caminhão, todo mundo deve conhecer. Eles são, talvez, as pessoas mais persistentes na produção de polpa de jussara em toda essa região. O Alexandre era do Ipema, de Ubatuba, agora ele é de Resende. Ele é agricultor familiar, Pronaf,
toda a estrutura dele veio pelo Pronaf, atende a merenda escolar e ensina quase todo mundo da região que aprendeu a mexer com polpa de Jussara, aprendeu com o Alexandre e com a Cláudia recentemente. Eu fiz questão de pôr a Cláudia para mostrar que sementes podem ser produzidas por mulheres, né? E eu estou estimulando isso lá em São Francisco Xavier e em outras regiões. E aqui, quem souber, essa é fudidão, hein? Quem sabe essa daqui? Oi? Quem que falou o que aí? Bicuíba? Quem falou Bicuíba? Tá bom. Que bom, vou contar essa história aqui. Porque até o quarto módulo do curso de produção de sementes de São Francisco Xavier, todo mundo de São Francisco Xavier tinha certeza que isso daqui era Bicuíba. E daqui a pouco, não tem nenhum fudidão aí, fudidona, que sabe? E isso daqui, ó. Isso é tucano, né? E o que ele está comendo? Ele está comendo Bicuíba. E essa foto é única, assim, foi a Aline Bezerra da Save Brasil, que agora é do grupo de mulheres coletoras de sementes de São Francisco Xavier. Ela trabalha com jacutinga. E procurando jacutinga, encontrou um tucano comendo Bicuíba. Acho que ninguém tem uma foto dessa. Isso é agora de outubro, o início de outubro. E a gente não sabia que tucano come Bicuíba. Bicuíba era a espécie alvo do último módulo do curso de sementes. Nós estamos localizando Bicuíba para montar um pomar de sementes para conservação genética e para produção de sementes, que eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu falei com as meninas no caminho e tal. E agora São Francisco Xavier inteiro está envolvido com Bicuíba. Até aquele menino que sofreu o choque, como que chama? O Luiz Fernando? O Evandro, né? Ele me mandou uma foto que a Mariana, do Tiago lá de Lagoinha, falou com ele mandou para ela, ele mandou uma foto de uma Bicuíba que ele encontrou lá não sei onde. Uns amigos meus foram andar em Ubatuba, numas trilhas lá. Ô, Renato, encontramos 6 árvores de Bicuíba. Então, só no entusiasmo, assim, um monte de gente agora está procurando Bicuíba. Só que essa espécie aqui chama bucuva, que é um dos nomes populares da Bicuíba. E aí, por 250 anos, os meus amigos e mateiros lá de São Francisco Xavier tinham, e é uma espécie que o muriqui come, assim como a Bicuíba. E aí a gente tinha certeza que as árvores dessa espécie aqui eram Bicuíba. Até uma vez teve um encontro de pesquisa de primatas e nós demos de presentes mudas de Bicuíba, mas era dessa espécie aqui, não era da Bicuíba. Isso daqui chama Tovomitopsis. Quando você tomar aquela cachaça e tovomitopsar, você já vai lembrar. Tovomitopsis aculeata. É da dieta do muriqui, provavelmente da jacutinga, do tucano e tudo mais. Mas é outra espécie. Então, foi preciso vir Natália Ivanauskas, a Sueli Nicolau e outras pessoas, e a gente conversar muito, para a gente perceber que durante 10 anos a gente confundiu Bicuíba com isso daqui. Por outro lado, descobrimos mais uma espécie super importante para a fauna e para a flora da região. Dentro dos meus focos, hoje, o foco principal é estruturar a produção de espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. Então, vou dar um pouco do que eu sei para ajudar as pessoas a produzirem o que é difícil e não apenas o que é fácil. Aí vamos terminando. Jussara
Jussara, curso de produção de sementes de São Francisco Xavier, a Juliana Miller Freire. Quem que é? O Edésio, né? Acho que a Juliana está orientando o Edésio. Aqui, para terminar, o Leandro, que alguém conhece, que é da rede agroflorestal e trabalha lá em São Francisco, ajudando o outro Leandro, que é o menino coletor de sementes que nós estamos formando lá em São Francisco Xavier, a fazer uma planilha, que é um jeito de trabalhar que eu costumo ensinar, com a fenologia das espécies. Então, a gente vai pondo numa planilha o nome das espécies. Eles trabalham com 26 espécies e as datas de coleta, né, os períodos de coleta. Então, com isso, o Leandro descobriu que ele tinha que coletar em outubro, lá em São Francisco, Canjarana e Guatambu. Na verdade, setembro, outubro. E aí foram as primeiras coletas desse menino. Ele entregou pela primeira vez na vida 1 quilo de Canjarana, 1 quilo de Guatambu para o viveiro do Marivaldo e germinaram. E o Marivaldo comprou. Então vocês imaginem esse menino de 18 anos, que até um ano atrás nunca tinha ouvido falar de sementes, ele aprendeu com a Sueli Nicolau a fazer a taxonomia, identificação de espécies. Quem imagina o que é isso? Fora os maconheiros. Quem que imagina o que é isso? Não é maconha, não, mas quem que imagina o que é isso? Isso é um caderninho de campo do Leandro. Que espécie é essa? Que espécie é assim, digitada? Quem consegue imaginar o que é isso daqui? Oi? Pode ser, acho que é até da família, mas não é nenhuma nem outra. Fátima, chuta? Oi? Embaúba não, poderia ser. Mandioqueiro, Didimopanax. E o Leandro fala, não é Didimopanax, né? Didimopanax, sei lá, Didimopanax. Eu falo, eu não sei como é. Morototone, ou morototó também, que o pessoal chama, né? Ou mandiocão, mandioqueiro e tudo mais. A Sueli ensinou a ele a não ficar olhando nos livros. Ensinou ele a entender como é a planta, para daí construir a identificação. E ele tem um caderninho de campo lindo, maravilhoso. Aos poucos eu estou estimulando ele a dar palestras, aulas e assim por diante. Então, guardem o nome do Leandro no futuro. Isso é a bicuíba, tá bom? Ela abre em duas, viu, Fátima? Ela abre assim o fruto, são duas partes. E dentro tem a sementinha vermelha. A Tovomitopsis abre em 4 partes, e daí cada parte tem uma sementinha. Mas nós demoramos 10 anos para descobrir. E as folhas da Tovomitopsis são alternas, assim, não são nesse formato. Mas nós demoramos 10 anos para descobrir. Então, roda de conversa, na verdade é assim, na hora do almoço a gente toma umas cachaças, e como estruturar e potencializar a produção de sementes no vale. Então era isso que eu tinha para falar.